Nunca permita que alguém seja sua prioridade enquanto você se permite ser apenas uma opção para essa pessoa. Os dias mais importantes da sua vida são o dia em que você nasceu e o dia em que você descobre por quê. Quanto mais eu aprendo sobre as pessoas, mais gosto do meu cachorro. Fique longe de pessoas que tentam menosprezar suas ambições. Pessoas pequenas sempre fazem isso, mas as realmente grandes fazem você sentir que também pode se tornar grande. Sempre que você estiver do lado da maioria, é hora de fazer uma pausa e refletir. Se você falar a verdade, não precisa lembrar de nada. Qualquer barulho não prova nada. Muitas vezes, uma galinha que pôs um ovo cacareja como se tivesse colocado um asteroide. Nunca discuta com pessoas estúpidas. Elas irão arrastá-lo para o nível delas e então vencê-lo com experiência. Rugas devem apenas indicar onde os sorrisos estiveram. Tenha cuidado ao ler livros de saúde. Você pode morrer por um erro de impressão. A pior solidão é não se sentir confortável consigo mesmo. Parar de fumar é a coisa mais fácil do mundo. Eu sei porque já consegui milhares de vezes. Quando seus amigos começam a bajulá-lo sobre o quão jovem você parece, é um sinal claro de que você está ficando velho. Lealdade ao país sempre, lealdade ao governo apenas quando merece. Não reclame de envelhecer. É um privilégio negado a muitos. A gentileza é uma linguagem que os surdos podem ouvir e os cegos podem ver. É melhor ser um otimista que às vezes está errado do que um pessimista que está quase sempre certo. Ao tentar, podemos facilmente aprender a suportar a adversidade. Nenhuma mulher ou um homem sabe realmente o que é o amor perfeito até que tenham se casado há um quarto de século. Se todos estivessem satisfeitos consigo mesmos, não haveria heróis. Você conhece pessoas que esquecem em você. Você esquece pessoas que conhece. Mas às vezes você conhece aquelas pessoas que não consegue esquecer. Essas são seus amigos. Sobre a diferença entre o homem e o idiota, alguns observadores sustentam que não há nada. Isso faz mal ao idiota para fazer um homem ou um menino cobiçar uma coisa. Só é necessário fazer a coisa difícil de alcançar. O homem que não lê não tem vantagem sobre o homem que não pode ler. 1º de abril. Este é o dia em que somos lembrados do que somos nos outros 364. Um banqueiro é um sujeito que lhe empresta seu guarda-chuva quando o sol está brilhando, mas o quer de volta no minuto em que começa a chover. Sempre reconheça a falha francamente. Isso deixará aqueles que estão em posição de autoridade desprevenidos e lhe dará uma chance de fazer uma escolha. O fato de que o homem distingue o certo do errado prova sua superioridade intelectual sobre as outras criaturas, mas o fato de que ele não pode cometer nenhum erro prova sua inferioridade moral em relação a quaisquer criaturas. O homem que é pessimista antes dos 48 anos não pode saber demais. Se é otimista depois disso, ele sabe muito pouco. Minha experiência com os homens há muito tempo me ensinou que uma das melhores maneiras de gerar um inimigo era fazer um estranho um ato de bondade, que deveria lançar sobre ele a sensação irritante de uma obrigação. O pedão é a fragrância que a violeta derrama no calcanhar que a esmagou. Se você tiver que engolir um sapo, não olhe para ele por muito tempo. A única maneira de manter sua saúde é comer o que você não quer, beber o que você não gosta e fazer o que prefere não fazer. Eles não estão fazendo mais terras. Faça algo todos os dias que você não quer fazer. Essa é a regra de ouro para adquirir o hábito de cumprir seu dever sem dor. A vida é curta. Quebre as regras. Perdoe rapidamente. Beije lentamente. Ame de verdade. Rie incontrolavelmente e nunca se arrependa de nada que te faça sorrir. A falta de dinheiro é a raiz de todo mal. Sempre obedeça a seus pais quando eles estão presentes. Esta é a melhor política a longo prazo, porque se você não o fizer, eles vão deixá-lo preocupado. É como pagar uma dívida que você não deve. Daqui a 20 anos, você será mais desapontado pelas coisas que não fez do que pelas que fez. Não há um plano fácil e rápido para a felicidade. Não há um único lugar onde você pode começar. De onde você está agora é o melhor lugar para começar.
Todo mundo é a lua e tem um lado escuro que nunca mostra a ninguém. De todos os animais, o homem é o único que é cruel. Ele é o único que inflige dor pelo prazer de fazê-lo. Circunstâncias fazem o homem, não o homem. O homem foi feito no final da semana de trabalho, quando Deus estava cansado. A verdade deve ser servida como um casaco e não jogada na cara como uma toalha molhada. O problema não é morrer por um amigo, mas encontrar um amigo pelo qual vale a pena morrer. É estranho como os ignorantes e inexperientes tantas vezes e tão imerecidamente têm sucesso, enquanto os informados e os experientes falham. Tudo o que você precisa nesta vida é ignorância e confiança, então o sucesso é certo. Vamos viver de modo que, quando morrermos, até o coveiro se arrependa. O segredo para progredir é começar. Sempre faça o que é certo. Isso irá gratificar metade da humanidade e surpreender a outra. Não ande por aí dizendo que o mundo lhe deve uma vida. O mundo não lhe deve nada. Estava aqui primeiro. O homem fará muitas coisas para ser amado. Ele fará todas as coisas para ser amado por si mesmo. Inveja muitas vezes só se descobre como realmente bonita uma mulher é depois de um conhecimento considerável com ela. É melhor manter a boca fechada e parecer estúpido do que abri-la e tirar todas as dúvidas. Minhas obras são como água, as obras dos grandes mestres são como vinho, mas todos bebem água. Não temo a morte, estive morto por bilhões e bilhões de anos antes de nascer e não sofri o menor incômodo com isso. Uma verdade de meio caminho é a mais covarde das mentiras. Quando você pesca, isca de amor com seu coração e não com seu cérebro. Faça o certo e você será evidente. É mais fácil enganar as pessoas do que convencê-las de que foram enganadas. Um homem não deveria ficar sem moral. É melhor ter moral ruim do que nada. Melhor uma promessa quebrada do que nada. Toda coragem é resistência ao medo, domínio do medo, não ausência de medo. A ação fala mais alto que palavras, mas não tão frequentemente. O medo da morte decorre do medo da vida. Um homem que vive plenamente está preparado para morrer a qualquer momento. Obtenha primeiro os fatos e depois você pode distorcê-los tanto quanto quiser. A raiva é um ácido que pode causar mais danos ao recipiente em que está armazenado do que qualquer coisa em que esteja derramado. Virtude respeitável nunca foi tão respeitável quanto o dinheiro. Poucas coisas são mais difíceis de suportar do que o tédio de um bom exemplo. Nada é tão necessário para reformar os hábitos de outras pessoas quanto os nossos. Qualquer emoção, se for sincera, é involuntária. Quão pouco uma coisa pode nos fazer felizes quando sentimos que a merecemos. Um homem pode não ter maus hábitos e ter piores. Podemos garantir a aprovação de outras pessoas se fizermos o que é certo e tentarmos com afinco. Mas nossa aprovação vale $100 e nenhuma maneira foi encontrada para garantir que a raça humana tenha apenas uma arma realmente eficaz: o riso. Se você não lê jornal, você está desinformado. Se você lê o jornal, você está mal informado. Trabalhe como se não precisasse do dinheiro. Dance como se ninguém estivesse olhando e ame como se nunca tivesse sido machucado. Assim que alguém estiver em repouso neste mundo, ele faz outra coisa para se preocupar. Quando eu tinha 14 anos, meu pai era tão ignorante que eu mal conseguia suportar tê-lo por perto. Mas quando cheguei aos 21, fiquei surpreso com o quanto ele havia aprendido em 7 anos. Um pecado assume terrores novos e reais quando parece haver uma chance de ser descoberto. Uma coração são é um guia mais seguro do que uma consciência mal treinada. Você só se arrependerá de duas coisas no leito de morte: que somos pouco amados e pouco viajados. Não existe algo comum, memórias de vida que um dia ficarão lindas quando o último aborrecimento que a sobrecarrega tiver desaparecido. A consciência ocupa mais espaço do que todo o resto da mente de uma pessoa. Existem várias boas proteções contra as tentações, mas a mais segura é a covardia. Nunca discuta com um tolo. Os espectadores podem não ser capazes de perceber a diferença. Nomeie o maior de todos os inventores: acidentes.
Políticos e fraudas devem ser mudados frequentemente pela mesma razão. Quando as pessoas não nos respeitam, ficamos profundamente ofendidos, mas em nosso coração ninguém se respeita muito. Uma consciência tranquila é o sinal certo de uma memória ruim. Quando eu era mais jovem, eu não conseguia me lembrar de nada, quer tivesse acontecido ou não, mas minhas faculdades estão decaindo agora e em breve estarei, então, não conseguirei me lembrar de nada além das coisas que nunca aconteceram. É triste desmoronar assim, mas todos nós temos que fazer isso. A fonte secreta do humor não é a alegria, mas a tristeza. Não existe vida que não mereça viver, uma mente que não mereça ser conhecida, ou um homem que não mereça ser amado. Quanto mais uma pessoa olha para o que há de bom nos outros, mais claramente vê o bem dentro de si. Deus criou o homem porque ficou desapontado com o macaco. Nada nos ajuda a superar a dor da vida com mais eficácia do que a arte de amá-la.